Senhoras e senhores, pedimos atenção para começar o próximo painel. Antes de chamar os palestrantes ao palco, um breve texto escrito pelo Benny Shore. Enquanto muitos de nós estávamos na escola, pensando em vestibular ou futebol, Henrique e André já estavam empreendendo. E não pararam mais. Hoje, eles lideram empresas bilionárias, moldam o futuro de mercados inteiros e inspiram jovens, no Brasil e no mundo. Neste painel, eles irão falar sobre como tudo começou, os altos e baixos da jornada e o que eles aprenderam ao longo do caminho. Se der tempo, vão falar também de inovação financeira. Para isso, contaremos com a presença de André Street, um dos grandes nomes do empreendedorismo brasileiro. André fundou a sua primeira empresa de pagamentos aos 15 anos e, desde então, criou e vendeu negócios, como Paga Fácil, Braspag e NetCredit, até cofundar a Stone, hoje listada na Nasdaq, com mais de 4 milhões de clientes no Brasil. Também fundou a Teia, presente na Europa, e a Arpex Capital, de onde nasceram empresas como a própria Stone e o Sieve Group. É membro do G20 International Advocacy Caucus, formado pela Harvard Business School, e dedica parte do seu tempo ao apoio a ONGs voltadas a jovens superdotados da rede pública. Ao lado dele, temos Henrique Dubourras, cofundador da Brax e chairman da Brax, a plataforma de gestão de gastos corporativos que une cartões, despesas, pagamentos, viagens e inteligência artificial. Tudo em um lugar só. Henrique fundou a Brax em 2017, com Pedro Francesi. Hoje, a empresa atende dezenas de milhares de clientes, incluindo o nosso time local, Boston Celtics, de basquete, DoorDash, Airtable e, curiosamente, a própria Brazil Conference. Para conduzir esta conversa brilhante, uma salva de palmas, por gentileza. E para conduzir essa conversa, ninguém menos que Benny Shore, MBA student no MIT e a minha aposta para o grande fundador da próxima startup. Com a salva de palmas, recebam os três. Tô apostando que você vai ser o próximo fundador mesmo, hein? Obrigado. Quando voltar do MBA, a missão é essa, né? Depois de tantas apostas, acho que não tem outra opção, né? Bom, obrigado, André e Henrique, por estarem aqui com a gente. É uma honra estar com dois maiores empreendedores brasileiros e estarem enfrentando aqui o tempo de Boston num domingo à tarde. Eu queria começar voltando no tempo aqui. Quando vocês tinham 15 anos, como o Luiz falou, estava todo mundo aqui, acho que a maior parte da plateia, pensando em futebol, namoro, e vocês estavam construindo empresas, né? Queria saber de onde que veio essa convicção, como vocês tiveram essa ousadia de começar tão cedo esse sonho de vocês. Puxa aí, Henrique. Bom, primeiro, muito obrigado por me receber. Era para eu entrevistar o André aqui, mas estou com um papel um pouquinho mais difícil de contar um pouco a história para vocês. Mas acho que uma das coisas que é importante de entender, né, nesse negócio de fundar a empresa muito cedo e tal, eu já estava falando um pouco disso lá atrás, aqui, é muito importante entender a história bem específica do que estava acontecendo na vida, porque para algumas pessoas é uma boa ideia, para outras pessoas não é uma boa ideia. E é muito difícil dar um conselho, todo mundo sai aí da escola, sai da faculdade, vai fazer empresa, ou não sai, entendeu? Depende um pouco da situação de cada um. Então, eu queria contar um pouquinho o que estava acontecendo na minha vida e como eu tomei essa decisão e por que não parecia ser tanto risco na época. Mas, bom, eu programava desde cedo, né, e já estava fazendo software fazia algum tempo e entrei nesse mundo de programação e tal. E, como vários aqui, eu entrei nessa história, a gente tem que fazer uma application, né? Aí entrei lá naquela Common Application e tinha um monte de extracurriculars e eu não tinha nada naquela lista de coisas ali. E eu falei, caramba, o que eu faço agora? E aí, quando eu vi que todo mundo que passava fazia Olimpíada, aí eu fui tentar fazer Olimpíada, eu não passei nem na primeira fase, assim. Aí eu falei, caceta, se depender dessas Olimpíadas, eu não vou entrar em lugar nenhum.
Então, eu falei, bom, eu sei programar, então vou tentar fazer alguma coisa com isso, assim. E decidi tentar fazer uma empresa, não deu mais ou menos muito certo, fui para outra, aí conheci o Pedro, meu sócio, a gente começou a pagar, mas na época eu sempre pensava assim, bom, no pior dos casos, se der errado, eu tenho uma história boa para minha application aqui para os Estados Unidos, né? Então, assim, não tinha muito risco ou muitos trade-offs naquele momento onde eu estava fazendo. E aí, quando a gente fez o Pagar.me, que a gente vai entrar, acho que um pouco mais na história, e o André foi nosso primeiro investidor e mentor, e vamos falar um pouco mais disso, mas quando chegou na faculdade, meio que a gente já tinha feito uma empresa, já tinha dado meio certo, já tinha ganhado algum dinheiro, e aí a gente já meio que sabia o que estava fazendo um pouco mais, assim. Então, acho que largar a faculdade ali, a gente já entendia de fintech bastante, já sabia programar, já conhecia um monte de investidor, já foi quase uma faculdade, esses 4 anos de empresa que a gente fez antes, assim. Então, eu não diria que quando a gente largou a faculdade, a gente estava exatamente no mesmo momento que a maioria dos estudantes quando estão na faculdade. Então, e sempre pensava assim, se der errado, eu volto, entendeu? Acho que parecia muito mais arriscado para mim. Você já tem uma carreira, você está 5 anos para dentro, você já VP de algum lugar e você vai sair, aí você vai perder o seu lugar ali. Eu pensava, no pior dos casos, eu volto aqui para Stanford, fico, o campus mó bonito, mó legal. Também, assim, não parecia muito risco. Então, acho que é importante cada um entender um pouco também seu momento de si, o que está acontecendo na sua vida e fazer a decisão que faz sentido para você naquele momento com as coisas que acontecem. Mas, enfim, acho que é mais ou menos isso a história. Mas conta aí a sua, André, também. Acho que é muito legal. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Boa tarde. Boa tarde. Legal. Bom, no meu caso, em específico, eu detestava a escola. Então, eu precisava me ver livre daquilo. E eu tinha uma inquietude muito grande de empreender e criar coisas que pudessem virar uma empresa para me tornar independente financeiramente. Acho que esse era o primeiro motivo. O segundo motivo, eu queria também fazer alguma coisa que tivesse algum significado. E eu já estava com esses pensamentos ainda na escola, quando eu tinha por volta de 14 anos. E, numa viagem para os Estados Unidos, eu vi a possibilidade de exportar produtos brasileiros que não tinham aqui nos Estados Unidos. Açaí, guaraná, cachaça, coisas meio óbvias. Mas eu, nessa viagem, fui reparando que não tinha esses produtos aqui e eu poderia voltar para o Brasil e tentar fazer aquilo. E aí me matriculei numa cooperativa para tentar fazer a exportação desses produtos. E aí fui atrás dos fornecedores e foi aí uma história longa. Eu fiquei quase 1 ano tentando fazer isso, não consegui, e me matriculei num curso do Sebrae para poder aprender a fazer o que eu não sabia fazer. Então, fiz o curso do Sebrae de exportação e importação. Ali, eu tive uma convivência com um pessoal muito mais velho. Então, ali eu já estava próximo de 15 anos. Fiz um curso de 3 semanas. Era um curso relativamente intenso. E eu comecei a conviver com pessoas mais velhas falando de um assunto que me interessava muito. E ali foi como se fosse uma espécie de um chamado. Assim, estava tão legal fazer aquele curso, estava tão bacana conviver com aquelas pessoas mais velhas, aprender aquilo ali. E eu ficava imaginando se eu conseguisse, que eu poderia criar uma empresa que ia ser uma grande exportadora desses produtos e tal. E, num determinado momento, teve no curso uma aula de carta de crédito, que é um mecanismo de pagamento que acontece numa importação e exportação. E aquilo ali me chamou a atenção para um problema que existia na época nas vendas à distância, que era uma coisa parecida com o que acontece na importação e exportação, né? 2 pessoas que não se conhecem, comprando e vendendo, né? Você precisa de um intermediário de confiança e você precisa, eventualmente, de financiamento para aquela transação acontecer. Então, eu peguei aquela ideia e apliquei para uma outra circunstância. Numa outra ocasião, depois de eu ter terminado o curso, eu fiz uma compra num classificado de jornal, de uma coisa boba que eu queria, acho que era um relógio, uma coisa assim, e ele não chegou para mim. E aí eu tive um estalo que aquela poderia ser uma solução, aquela carta de crédito que eu aprendi, aquilo sistematizado, aquilo colocado numa forma de software, poderia ser a solução
para aquele problema. E se eu estivesse no meio daquela transação, eu poderia ganhar um percentual daquele negócio. Então, dali nasceu a minha primeira empresa. Eu tinha uma ideia de um problema real, um problema que eu tinha vivido. Eu gosto sempre de pensar no empreendimento como a solução de um problema real. Eu sempre prefiro e recomendo aos empreendedores que partam de um problema real e tentem se apaixonar pelo problema. A solução ela vai variar até você encontrar a solução definitiva. Você vai procurar uma forma de solucionar e sistematizar aquela solução. Mas eu tento evitar, nos meus empreendimentos, ficar copiando coisas de fora. Copiar, normalmente, para mim, é depois de você já ter um modelo de negócio bem estabelecido, e aí você vai copiar coisas que deram certo em outros países e tentar adaptar aquilo para a realidade do teu empreendimento. Então, eu fiz isso para mim, funcionou. Eu criei essa primeira empresa, e aí tem uma longa história aí ali tudo começa. E, naturalmente, aquilo também foi a minha libertação na escola. Porque eu cheguei em casa, falei para os meus pais, ó, encontrei um negócio aqui, tem um problema que eu encontrei, que é grande, que é importante, e eu acho que eu tenho a solução. E vou me associar com outras pessoas para conseguir fazer uma empresa e resolver esse problema. Eles olharam para mim e falaram, bom, isso vai te fazer perder a atenção na escola. Eu falei, mas é isso aí que eu quero. E, bom, uma longa história curta, eu avancei na ideia, e quando aquilo virou uma empresa, eu consegui convencer meus pais de me deixar entrar num supletivo, que era uma versão mais fácil do que da escola. E ali eu abri caminho para começar a fazer a empresa. Eu fiz a empresa, e aí começou a andar para frente. Eu me matriculei na faculdade, eu consegui fazer um pedido de liminar para poder entrar na faculdade, fiz vestibular, passei. E aí, depois disso, eu entrei com pedido de liminar para eu poder entrar na faculdade e poder cursar a escola em paralelo. Eu ganhava tempo para fazer a escola. Ali foi o grande truque. Eu não recomendo que os jovens façam isso, tá? Até porque é muito arriscado esse negócio de sair da escola e sair da faculdade. Hoje, eu ativamente não recomendo. Mas o meu truque foi o seguinte. Eu saí da escola, entrei na faculdade, e ali eu conseguia manipular a grade de horários. Na escola é uma prisão, você não consegue fazer, você não consegue sair, não consegue telefonar, não consegue nada, né? Então, eu consegui sair do regime fechado para o semiaberto, entendeu? Onde eu conseguia trabalhar e ir nas aulas. Se eu também não passasse numa matéria, dava para pegar de novo, dava para engalbelar. Então, assim, eu fui engalbelando para conseguir fazer o que eu queria. E aí eu fui convencendo meus pais que aquilo não era absurdo. Bom, você não foi criativo o suficiente, meu. O último ano do ensino médio, eu achei uma escola que eu não precisava ir na aula. Então, acho que você não foi criativo o suficiente para... Você fez aquela de fazer a prova só no final, só fazer né? a prova no final, sem Não, aula. então, mas aí a escola, eu me matriculei na faculdade, e a escola, eu fiz uma prova só para passar. Aí acabou ali. Acabou ali a escola. Agora, o que aconteceu? Isso me criou uma série de deficiências. E é verdade. São deficiências que eu acumulo até hoje com juros compostos. Tá? Elas são... na outra ponta, eu andei com algumas coisas muito positivas também com juros compostos. Né? Tudo que você faz e estuda ao longo de muito tempo, você vai ficando melhor. Agora, o que você também não faz e deveria fazer, você está criando uma deficiência, um buraco. Né? Então, prós e contras. Bom, legal ouvir o Henrique dando conselho para o André aqui, do que ele poderia ter feito na infância, e eu acho que mostra a sintonia entre os dois, né? E mostra que, como eu sou mais velho, eu já tinha feito o que ele falou. Então, aí... eu acho que o André e o Henrique se conhecem há muito tempo, né? Bem mais de 10 anos, e o Henrique fundou a Pagar-me, que foi comprada pela Stone.
E acho que é bem legal conversar um pouco sobre essa relação que empreendedores têm com pessoas mais velhas, né, no começo da jornada. E aí eu queria que vocês falassem um pouco, Henrique, como é que eram essas interações com o André quando você ainda era adolescente, enfim. Bom, acho que, para mim, assim, eu considero que conhecer o André na idade que eu conheci foi uma das grandes sortes que eu dei na vida, assim, porque acho que tem muitas relações de mentoria aí, onde as pessoas te dão um pouco de dinheiro e te falam um pouco a cada 6 meses e tal, mas quando eu conheci o André, a gente falava, ele mentorou, a gente falava horas toda semana, assim, a gente perguntava, pô, André, como funciona esse negócio de RH? Ele passava horas explicando para a gente como funcionava o RH, e aí como monta o time de vendas, passava horas explicando como faz o time de vendas. Então, assim, eu consigo dizer com toda a convicção que o Pagar.me, com certeza, e nem o Brex, devido à história, teria dado certo se eu não tivesse conhecido o André. Assim. Então, acho que vamos começar por aí, que pô, foi uma sorte muito grande que eu dei de conhecer ele. E, pô, a gente... E aí, outra coisa também é qual que é a probabilidade que tem 2 meninos de 15, 16 anos que começam empresa de pagamento no Brasil? É muito improvável que um negócio desse aconteça, mas aconteceu com a gente, assim, né? E foi muito legal. E aí a segunda parte teve a parte toda boa, assim, de toda vez que ensinava as coisas também, mas também tinha muita porrada que eu tomava, entendeu? Toda vez que eu estava me achando muito, estava com o ego muito inflado, o André vinha lá e me dava uma porrada. Aí eu ia meio que voltava, chorava um pouquinho, voltava para casa. Mas depois eu cresci, aprendia com a situação e, pô, com certeza aprendi muito e tal. Então, isso foi um pouquinho como eu descreveria a minha experiência. Até hoje a gente é muito amigo por causa dessa relação. O Beni, esse negócio é um dos grandes prazeres da vida. Você poder criar uma amizade tão poderosa, tão bacana como a gente criou, a partir de uma experiência que para o Henrique era muito importante na época, montar aquela empresa. E eu simplesmente vi uma pessoa absolutamente brilhante, com uma capacidade intelectual brutal, com uma vontade enorme de fazer o negócio acontecer e com um sócio também maravilhoso que ele tem, que é o Pedro, que também é nosso amigo aqui, muito próximo. E aquela união deles, né, muito forte, com uma complementariedade entre eles. Então, eu vi ali um futuro muito promissor e vi que seria um grande prazer da vida também, na minha perspectiva, poder estar perto deles e participar dos empreendimentos deles. Então, do meu lado, foi um prazer grande da vida ter participado da tua jornada, da tua vida, algo que você fez, que você construiu, e que, de alguma forma, se eu pude contribuir, eu que sou grato por isso. Mas isso é uma coisa importante falar, assim, que muita gente fala assim, pô, mas vocês com 16 anos, como é que deu certo com 16 anos? Eu com certeza não teria dado certo se não tivesse alguém muito próximo ali. Então, tem essa pergunta um pouco, será que eu vou empreender direto da faculdade? Será que eu vou trabalhar? E, assim, eu não sei exatamente, depende muito de qualquer pessoa, mas, com certeza, assim, se eu puder dar um conselho, se você consegue achar alguém que está disposto a passar muito tempo te ensinando as coisas quando você é muito novo, isso, com certeza, é a melhor coisa que você deve fazer. Assim. Então, essa foi a nossa versão, mas acho que recomendo para qualquer um que consegue ter uma relação assim, acho que vale muito, muito a pena para ter sucesso depois. E acho que tudo na vida que você faz de bacana compõe juros, né? Você vê, a nossa relação hoje é produto também de juros compostos, de tantos anos que a gente se conhece e de tudo que a gente acabou fazendo junto, né? Então, se você conhecer uma pessoa e você aprofundar numa relação, esse é um negócio muito gostoso da vida. Depois de muitos anos, você vai saborear, ter a possibilidade de ter alguém que você tem muita sintonia, né? Então, como tudo, se você vai fazer um empreendimento, você vai criar uma empresa, se você puder se dedicar a um setor, se você puder aprender bem a fazer uma coisa, por exemplo, eu foquei na área de meios de pagamento, que era, enfim, por conta daquela história que eu contei no começo,
foi aonde eu iniciei e eu consegui persistir e continuar nessa estrada, evoluindo nos vários modelos de negócio que tem na cadeia de meios de pagamento. E aí eu fui aprendendo a fazer. Então, você também vai compondo juros, você vai conhecendo mais gente no setor, você vai conhecendo mais sobre o setor, você entende muito mais da regulação, você conhece mais gente, você sabe fazer melhor o produto. Então, hoje eu já estou há 25 anos nessa área. Então, é bastante tempo. A cada ano você vai ficando um pouco melhor e vai aprendendo mais. Então, tudo que você puder escolher hoje, que você vá fazer por um longo período de tempo, você vai ter uma vantagem grande lá na frente. Legal. Eu acho que uma das decisões que você toma lá no começo, e quando você está construindo uma empresa, acho que tem gente aqui pensando nisso, é a escolha do seu co-founder, né? A pessoa que vai construir junto com você. Eu acho que muita gente pensa assim, acaba procurando uma pessoa similar, né? Acho que o natural do ser humano é procurar alguém parecido com ele, mas não necessariamente são melhor. Eu queria saber de vocês como foi essa escolha do Edu e do Pedro e qual foi o momento que vocês perceberam que eles eram a pessoa certa para construir junto. Posso começar? Alô? Alô? Estão me escutando? Não. Não. Alô, alô? Tá bom. Então, eu conheci o Pedro pelo Twitter, né? Acho que é uma história altamente contada, mas tem uma parte da história que acho que não foi altamente contada, que eu vou contar agora. Mas, assim, a primeira vez que eu tinha sempre essa intuição que eu tinha que conhecer uma galera mais esperta que eu, assim, né? E, pô, eu vi o Pedro era um hacker famoso do Brasil que tinha desbloqueado o iPhone, todo mundo já tinha ouvido a história dele. E eu mandei um e-mail para ele uma vez, um ano antes da gente se conhecer oficialmente, falando assim, Pedro, e aí, vamos conversar e tal. E ele respondeu assim, meio que não quero conversar com você. Aí eu falei, e eu passei um ano com raiva desse menino. Eu falei, esse filho da mãe, tipo, não quis conversar comigo. Todo mundo que eu mando um e-mail da minha idade responde. Esse cara não respondeu. Caramba. Mas eu admirava muito ele, eu continuava seguindo ele no Twitter, vendo o que ele tinha fazendo. E aí um dia a gente tinha ganhado um hackathon e aí eu fui lá e vou aproveitar esse momento aqui para ver se eu consigo fazer relação com esse Pedro de novo. E aí mandei e-mail e me estudei que ele gostava no Twitter e falei, vou twittar um negócio mega esperto aqui para ele também. E aí fui meio seduzindo ele, entendeu? Para ser meu co-founder. Eu falei, rapaz, se eu conseguir seduzir esse cara aqui, eu tô feito, entendeu? Eu não preciso trabalhar pro resto da vida. E aí a gente começou a trocar ideia no Twitter e foi para o Skype. E a real é que eu admirava muito ele. Era uma pessoa que eu realmente tinha uma genuína admiração, assim, de tipo, caraca, esse é uma das pessoas mais inteligentes, mais hardworking, mais tudo que eu já conheci na minha vida. Eu preciso dar um jeito de trabalhar com esse cara. E aí propus, acho que hora certa, pitch certo, coisa certa. Tentei trazer o que eu podia de bom, assim, mas eu precisava de achar com jeito. E acho que eu tive um pouco essa intuição, assim, de tipo que ele é uma pessoa que eu queria. Eu não sabia exatamente por quê, mas eu sabia que com certeza eu queria trabalhar com ele. E aí, conforme o tempo foi passando, fui conversando mais com ele, eu vi que a gente parecia parecido. Nós dois programávamos, nós dois tínhamos essa ambição, mas na verdade a gente era muito diferente, assim, mas muito complementar. E acho que isso foi uma das lições que eu aprendi desde cedo, assim, que você quer tentar achar alguém que você gosta, que você admira, mas que é diferente de você. E que vocês trazem uma visão um para o outro, uma complementaridade, que depois não fica um tomando espaço do outro. Nada que o Pedro faz, eu tenho muita vontade de fazer, e nada que eu faço, ele tem muita vontade de fazer. Assim, é meio que uma complementaridade. Acho que a gente deu sorte também que, de tão cedo, a gente meio que se formou meio que desse jeito. Assim, acho que não é que a gente se conheceu mais velho, a gente era muito novo quando se conheceu, então meio que nosso desenvolvimento foi um pouco assim. Mas acho que a lição que eu tiraria dessa história é se tem alguém que se admira muito, vai atrás, seduz. Acho que para mim é tão importante quanto a pessoa que você vai casar. Assim. Então eu botei toda a minha sedução ali para conquistar ele. E dois, tenta achar alguém que é complementar a você. Assim, muitas vezes você gosta de ficar amigo de gente parecida, mas acho que é importante fazer um esforço para ficar amigo de gente diferente, que adiciona para você também.
No meu caso, eu tenho um sócio siamês, que eu chamo, que é o Edu, que começou comigo e também é muito complementar. Tem uma situação parecida com a do Pedro com o Henrique, que tem uma complementariedade muito grande de habilidades. E eu conheci ele conversando com a mãe do meu melhor amigo, que tinha trabalhado com ele. Eu estava conversando com ela e narrando meus desafios e contando a história de uma situação que eu estava já numa transição, depois que eu vendi a primeira empresa, estava querendo fazer a segunda empresa, e eu estava com uma certa dificuldade, que eu tinha perdido o meu sócio de tecnologia, que fazia parte de produto, né? E eu perdi ele no meio da jornada, ele simplesmente largou a empresa, foi embora. Então, eu fiquei tocando a empresa meio com a perna quebrada. E eu estava contando essa história para ela, ela falou, tem um cara aqui que é sua alma gêmea, que trabalha comigo no banco, você deveria conhecer ele. E aí fui conhecer ele no almoço. A gente foi, me recordo que a gente foi almoçar por volta de meio-dia, a gente só saiu depois do jantar. Então, teve uma sintonia muito grande e uma complementariedade. Então, a gente viu que tinha uma diferença grande de habilidades e que aquilo era muito poderoso para o negócio nascer. E as ideias, visão de futuro, eram muito parecidas. Então, eu diria assim, então, 3 grandes coisas importantes para uma associação dessa. Uma visão de futuro comum, né, onde a gente, de fato, olhava para o futuro, olhava para o setor que a gente estava querendo empreender, falava, acho que esse negócio vai ser desse jeito no futuro, eu acho que se a gente fizesse uma solução assim, assado, poderia o mercado ser melhor. Então, a gente compartilhava da visão de futuro do mercado. E a gente estava disposto a botar bastante intensidade na relação. E a gente tinha uma admiração mútua, porque ele fazia coisas que eu não sabia fazer e eu fazia coisas que ele não sabia fazer. Então, dali nasceu uma relação que hoje tem quase 20 anos. Muito legal, muito legal. Bom, acho que aqui a gente tem 2 mestres em fundraising, né? Juntos levantaram bilhões de dólares. E muita gente está começando uma empresa agora, acho que poderia tirar lições de vocês de como você constrói essa narrativa, né, para você ir falar com o investidor. E acho que vocês não só levantaram dinheiro, como vocês são investidores também, investem em startups e já sentaram dos 2 lados da mesa. Então, eu queria ouvir um pouco disso e também acho que o André levou o Henrique, né, quando ele tinha 18 anos, para o Series C. Acho que essa é uma história legal também, Henrique, se você puder compartilhar. Pois é, essa é uma outra história boa também de como o André é maluco, né? Mas, cara, então, quando eu tinha 18 anos, o André virou e falou assim, você quer ir para Nova York comigo? Eu falei, Nova York? Tá fechado, eu nunca fui. Vamos embora, passagem grátis, é isso aí. E aí, não, vamos lá fazer o fundraising da Stone e tal. Tá bom, nem sabia o que era isso e tal, fundraising, beleza, vamos lá. E aí a gente foi num monte de reunião maneira pra caramba, assim, tipo, com o CEO dos maiores hedge funds. Quando eu tinha 18 anos, eu vendo o André Pitch, e a gente mudando os modelos e fazendo as apresentações, mudando o PowerPoint, prestando atenção em tudo, absorvendo igual uma esponja, assim, tudo que estava acontecendo. E eu senti que aprendi muito sobre fundraising só observando e vendo, assim. Aí agora eu tô com a idade, agora eu tenho a idade que o André tinha quando ele levou a gente para fazer esse fundraising. Eu falo, que coisa de maluco, cara. Eu jamais levaria os 2 moleques, tá ligado? Pra, tipo, conhecer um monte de CEO de hedge fund quando eles têm 18 anos. Tá maluco que ia fazer isso, tá ligado? O nível de plasticidade que você tem nessa época, a capacidade de você aprender, era gigantesca. Então... não, eu sou muito agradecido. Eu achei que você é meio maluco mesmo. Mas valeu a pena. E aí eu vi uma coisa que foi muito... Algumas lições que eu percebi naquela trip de fundraising que ficou para mim por muito tempo e que... Bom, me corrige se você acha que eu peguei uma lição errada. Mas a primeira coisa que eu percebi é que ele não estava conhecendo pela primeira vez ninguém. Todo mundo ali ele já tinha conversado umas 3, 4 vezes, já tinha construído uma relação e ele nunca foi conhecer a pessoa para pedir dinheiro pela primeira vez. Então, acho que isso foi uma lição que eu também levei para a vida. Assim, bom, vai lá conhecer o cara quando você não precisa do dinheiro, porque quando você precisa do dinheiro, ele já vai estar meio duvidando tudo que você está falando, entendeu? Então, monta essa relação, investe o tempo em conhecer essas pessoas, meio que antes de você precisar, de fato, fazer o fundraising. A segunda coisa que eu percebi é que ele passou muito tempo
passava muito tempo explicando o porquê a oportunidade fazia sentido do ponto de vista do mercado. Assim, por que o mercado precisava do que ele estava construindo naquele momento, que era a Stone, estava abrindo o mercado de pagamentos. E era uma história muito simples. Assim. Acho que as melhores histórias eram mais simples. Eu lembro que até tinha um slide que era 1% valia não sei quanto e tal, porque o mercado está abrindo, já tem esse market share todo. Eu falei, cara, a história é simples. Isso é outra coisa também. Se está muito complicado, se não dá para entender direito, não é bom. Tem que ser simples o negócio. E eu achei que isso foi muito, muito maneiro também. E a terceira coisa que eu percebi é que ele criou a história de um jeito que foi muito legal, que é tipo, meio que quase uma versão base case, upside case, que se der tudo mais ou menos certo, você ainda vai ganhar bastante dinheiro, mas tem essa possibilidade de o negócio porrar, e porrou no final. Acho que até, eu estou lembrando os números na época, tá melhor do que a gente estava pitching lá. Eu achava que estava pitching já agressivo, o negócio foi melhor do que o deck. Então, acho que isso foi muito bem com os investidores, assim, que cara, tudo bem, num cenário conservador, ainda vai muito, dá para ganhar dinheiro, mas, tem essa possibilidade, se a gente ganhar 20% de share, que acho que eu tenho hoje, sei lá, o negócio vai valer muito mais, e deu certo, e valeu. Então, essas são as observações que eu tive vendo o André Fundraise com 18 anos de idade. Acho que falou muito bem. Minha versão é que, na época, a gente simplesmente falou o que precisava. O negócio precisava de capital mesmo. A gente tinha um desafio para botar o ovo em pé. A gente tinha uma vontade muito grande de fazer aquele negócio. Tinha uma necessidade clara. E aquele era um empreendimento que precisava de capital. Nem todos os empreendimentos precisam de capital. A Stone, para ficar de pé, para botar uma rede nacional de pé, de distribuição, com gente no Brasil inteiro, com prestação de serviço no mesmo nível, em todas as cidades do Brasil, era um negócio que demandava capital. O lojista precisa de capital para antecipar o recebível. Os bancos não davam crédito, então precisava de mais dinheiro ainda para poder fazer essa roda girar até que os bancos começassem a dar crédito para o pré-pagamento. Então, era um negócio que precisava de dinheiro. Então, o que eu estava fazendo ali era simplesmente falando que eu precisava, como um empreendedor normal que estava vendo a sua necessidade e estava ali tentando procurar solucionar o problema. Eu fico preocupado um pouco hoje com as empresas que nascem para levantar capital, né? E as empresas não nascem para isso. Então, criou-se uma moda recentemente, porque também tinha uma época de dinheiro muito fácil, onde todo mundo queria dar dinheiro para qualquer coisa, né? Então, eu tenho preocupações com empresas que nascem com essa preocupação de levantar dinheiro muito cedo, muito rápido, muito dinheiro. Assim, as coisas têm que caminhar na velocidade que o empreendimento precisa de dinheiro. Naturalmente, para aquele específico setor, a gente precisava de bastante capital. Mas isso não é verdade para tudo. Legal. Vocês dois brasileiros, né, mas que construíram não só no Brasil, como fora do Brasil também. O Henrique nos Estados Unidos e o André na Europa. Eu acho que seria legal a gente contrastar um pouquinho aqui diferenças de cultura entre os diferentes países. O que vocês veem de vantagens e desvantagens no Brasil versus o resto do mundo, os países onde vocês construíram? Bom, acho que a primeira coisa que eu falei é assim, o Brax nunca teria dado certo se a gente não tivesse feito uma empresa que deu certo no Brasil primeiro. Tá? Então, eu falo isso com assim, toda a convicção do mundo. E eu acho que as maiores diferenças é assim, no Brasil, tudo é mais difícil, assim, cara, montar a empresa, contabilidade, o processo trabalhista e não sei o quê, tem um monte de perrengue para tudo, é tudo difícil. Mas é meio que difícil para todo mundo. Então, a competição ela é mais tranquila. Assim. Eu lembro que a gente montava uma funcionalidade lá no Pagar.me e os concorrentes demoravam meses para copiar. Assim. A gente tinha 1 ano, 2 anos, às vezes até de vantagem com os concorrentes. Assim. Talvez tenha mudado desde que eu fui, mas essa era mais ou menos a minha experiência na época. Então, assim, é tudo mais difícil, mas a competição é mais tranquila, era mais light. Assim. Nos Estados Unidos, tudo é mais fácil, tudo funciona. Você tem uma empresa no mesmo dia, internet... RH automatizado, tudo funcionando, mas no dia que a gente lançava alguma coisa, na semana seguinte o concorrente já copiou. Assim, era muito competitivo, muito mesmo. E cada concorrente... Teve uma época que na nossa indústria tinha 5 concorrentes que cada um levantaram $1 bilhão. Pensa assim,
5 caras que fazem mais ou menos a mesma coisa, que cada um levantou $1 bilhão, assim. Tipo, no Brasil, quase não era nem perto disso, assim. Então, era muito mais concorrido. Então, a analogia que eu gosto é que no Brasil, nos Estados Unidos, é Fórmula 1, assim, né? Você tem os melhores engenheiros para ir lá, montar o seu carro, otimizar. Você também contrata gente muito mais fácil. Tem o melhor cara de sales, o melhor cara de engenharia, o melhor cara não sei o quê. E no Brasil é meio corrida de rua, assim, entendeu? Tem buraco no asfalto, não tem placa, mas, tá igual para todo mundo ali, pelo menos, entendeu? Chega um cara dando um carrinho por trás. Exatamente. Na minha experiência, essa é muito boa a pergunta, porque o contraste com a minha experiência é muito grande, porque meu outro empreendimento é na Europa. E a Europa é muito diferente dentro dela. Quer dizer, nossa primeira operação lá, da TEIA, foi na Islândia. E a Islândia é um país que todo mundo se conhece, é um país calmo. A gente comprou um negócio já existente, então precisava reformular o negócio. Lá é proibido mandar a gente embora. Lá é proibido uma série de convenções normais de quem faz negócio nos Estados Unidos que não são muito aceitáveis para a cultura local. Então, você tem que se adaptar e entender um pouco como funciona a cultura local para você conseguir trabalhar e não ter um problema de expectativa, né? A Inglaterra é um lugar um pouco mais parecido com os Estados Unidos. Não tanto, mas é mais parecido. Quando você mistura aquela sopa lá... Bom, Portugal é dificílimo de fazer negócio. É um Brasil... o estilo Brasil diferente. O pessoal está com menos pressa. Com bem menos pressa. Então, é mais difícil. A Itália também. Então... A Europa é muito diferente. Então, ela é um negócio mais complexo de você empreender. O Brasil é muito difícil, mas é muito bacana. O Brasil tem muita gente boa. Então, uma coisa que eu fiz para poder... Depois que a gente botou a sopa lá junto, né, todos os países da Europa, e tem gente de todos os lugares do mundo, a gente viu que o negócio estava lento para o que poderia ser. Aí a gente botou uma pitadinha de brasileiro, uma pitada de americano, e aí o negócio engrenou. Porque é preciso uma diversidade, mas era preciso... A nossa grande vantagem competitiva lá no negócio que a gente montou, que é o negócio de pagamentos também, era trabalhar mais do que os outros. Então, o problema lá é que os comerciantes são servidos por bancos grandes, com um serviço ruim, lento, com os mesmos problemas que o Brasil tinha lá na década passada. Então, a nossa grande vantagem lá é que a gente trabalha o dobro do tempo deles. Então, a gente precisava botar também uma pitadinha de gente do Brasil, de gente dos Estados Unidos, de gente dos países emergentes, que gostam de trabalhar um pouco mais. Num cenário onde a gente se instalou na Inglaterra, porque também era um lugar, lá naquele contexto... da região, era o lugar que mais favorecia a fazer negócio. Então, é uma experiência diferente dos Estados Unidos. Não é tão competitivo quanto aqui, mas é muito mais competitivo do que no Brasil. Legal. Acho que o nosso tempo acabou. Posso fazer mais uma pergunta? Estou vendo aqui o tempo esgotado. Vou fazer mais uma, então. Bom, vocês fizeram um painel juntos, acho que em Stanford, né? Tem uns 5 anos. E teve uma pergunta do Mickey, que foi um momento muito bonito, que era o que um mais admirava no outro. E acho que, passado esse tempo, queria saber se a resposta mudou, se vocês querem acrescentar alguma coisa, enfim. Eu acho que eu vou falar... Assim, minha relação de mentor com o André mudou bastante ao longo dos anos. Eu vou falar que, hoje em dia... Eu acho que a coisa que eu mais admiro nele é a capacidade dele de entender ele mesmo. Eu sei que é um meio filosófico, mas toda vez que eu ligo para ele, ele me faz refletir sobre mim mesmo e os motivos psicológicos que eu estou fazendo alguma coisa. E, sei lá, ele virou quase um Freud, esse cara aqui.
Pô, acho que ele entende muito mesmo de gente, assim, da cabeça, como é que funciona. E, pô, sempre que eu tenho um problema grande, assim, eu ligo para ele, não porque eu sei que ele vai me dar a resposta do problema, mas porque ele vai me fazer refletir sobre mim mesmo de um jeito que vai me fazer chegar à solução do problema, assim. Então, é isso que eu admiro muito nele e como ele evoluiu tanto ao longo desde que eu conheço ele também. Obrigado. Eu acho que essa é a chave da coisa, porque a solução do problema depende do que você quer, né? Então, você descobrir o que você quer antes de entender o problema e encontrar uma solução acho que é de primeira ordem. Eu continuo admirando as mesmas coisas no Henrique. O Henrique é uma pessoa absolutamente capaz, ele é um dos maiores empreendedores que eu conheço, tem uma capacidade intelectual muito forte, uma capacidade de aprender muito grande. E aprender é o que a gente vai continuar fazendo até o último dia da nossa vida. Então, a gente vai aprender a se adaptar ao novo cenário, a gente vai aprender a fazer uma coisa nova, fazer melhor o que a gente fazia antes. Então, eu acho que essa é o metapoder, é você aprender a aprender. E eu acho que essa é a maior qualidade que ele tem. Ele aprende muito rápido e muito bem. E ele é interessado em aprender. Ele está sempre procurando conversar com as pessoas, ler, conhecer, tentar falar com as pessoas o que ele não sabe. E ele está sempre curioso. E essa é a chave para você se manter crescendo. Legal. Bom, para quem quiser ouvir mais um pouco dessa conversa, tem o podcast do Henrique. Deixa eu fazer meu plug aqui. Eu comecei um podcast recentemente, eu gravei 3 horas com o André essa semana e vai sair daqui a umas semanas. Então, se você quiser, ele falou, tem uma longa história. A longa história está bem recordada em inglês agora e vai sair. Então, vocês podem assistir. Obrigado. Obrigado. Valeu, galera. Boa noite. Obrigado, galera. Obrigado, André e Henrique.